Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, criador do site psicologiamsn.com. Sou psicólogo clínico, psicólogo online e também trabalho com coaching. Esse vídeo está dentro do meu trabalho como coach. Eu vou mostrar para vocês uma técnica muito interessante para a gente lidar com certos pensamentos e desfazer, deixar esses pensamentos para trás e aumentarmos o nosso nível de felicidade também. A técnica é bem simples, se baseia em 4 perguntas. Eu vou pegar nesse vídeo alguns exemplos para ficar mais fácil ilustrar para vocês como que isso nos ajuda. Então imagina que eu estou com um pensamento que eu sou horrível, que eu sou feio. A primeira pergunta que nós fazemos é: esse pensamento é verdade? Então pode ser que num dia, naquele momento, eu esteja realmente acreditando nesse pensamento. Eu estou acreditando que eu sou feio, acreditando que eu sou horrível. A segunda pergunta é: isso é absolutamente verdade? Isso é verdade em todos os momentos? Isso é verdade para todas as pessoas? Isso é verdade em todas as circunstâncias? Se eu parar para pensar, eu vou dizer que eu não tenho absoluta certeza se isso é verdade. A terceira pergunta é: como eu me sinto tendo esse pensamento? Se eu pensar que eu sou horrível, eu vou me sentir para baixo, eu vou me sentir mal, não vou me sentir muito bem, vou talvez ficar um pouco triste, vou querer talvez me isolar mais, não sair, isso tudo pode acontecer. A quarta pergunta é: como eu sou, quem eu sou sem esse pensamento? Então, se eu parar para pensar sem esse pensamento, eu sou quem eu sou uma pessoa que tem a sua história, que tem as suas qualidades, que tem o seu jeito de ser, e eu serei mais livre, poderei sair mais, porque não vou me sentir para baixo, eu vou de repente ser mais aberto, vou de repente ser mais feliz sem esse pensamento. Então são essas 4 perguntas. Vamos pegar um outro exemplo para vocês verem como funciona. Um pensamento mais difícil ainda. Digamos que nós tenhamos o pensamento de que a minha mãe não me amou. A gente pode substituir a mãe por pai, ou por marido, namorado, amores aí, enfim, a pessoa que você quiser colocar. Então a gente pode ter esse pensamento: a minha mãe não me amou, ou não me ama. Isso é verdade? Tá aí, bem, pensando, parece verdade. Eu acho que é verdade que a minha mãe não me ama. Eu tenho absoluta certeza que a minha mãe não me ama? Isso é absolutamente certo que ela não me ama? Bem, então, se eu parar para refletir por um pouco, vou pensar que minha mãe, durante muito tempo, ela cuidou de mim, trocou minhas fraldas, ela me aumentou, cuidou em todos os sentidos durante muitos anos de mim. Então, se eu pensar que esse cuidado significa também amor, não é absolutamente certo que ela não me amou. Se eu pensar no jeito dela, eu posso pensar que talvez ela me ame de uma maneira diferente da maneira como eu amo as pessoas. Então, ela pode amar do jeito dela, né, da forma dela. Ela também tem a personalidade dela, o jeito dela, que é diferente do meu. Então, por isso, eu não tenho absolutamente certeza que ela não me ama. A terceira pergunta, então, é: como eu me sinto tendo o pensamento de que minha mãe não me ama? Se parar para pensar, eu vou sentir que eu sou uma pessoa que é indigna de amor. Eu vou me sentir, por isso, quase depressivo. Eu vou me sentir muito mal mesmo, sabendo que a minha mãe não me ama. Esse é o meu sentimento de ter esse pensamento. A quarta pergunta é: quem eu sou sem esse pensamento? Então, sem o pensamento de que a minha mãe não me ama, eu vou ser uma pessoa que vai ser digna de amor, uma pessoa que merece amor, uma pessoa que é livre para amar, que pode amar abertamente, que pode amar com confiança. E também eu posso reconhecer que minha mãe me amou do jeito dela, então eu vou me sentir mais contente e mais feliz. Sem esse pensamento, eu sou uma pessoa melhor. Eu posso me conectar mais com o amor e por isso eu me sinto melhor. Vamos pensar ainda num terceiro exemplo, tá? Imagine que eu tenho o pensamento de que eu não sei falar em público. É um pensamento que, de acordo com as pesquisas de epidemiologia da psicologia,
50% da população mundial apresenta algum tipo de ansiedade antes de falar em público. Então eu posso ter o pensamento, eu não sei falar em público, ou eu falo mal em público. Esse pensamento é verdade? Daí eu posso pensar, não, em alguns momentos eu falei super bem. Às vezes, com um grupo menor de pessoas, eu falei muito bem. Então, é verdade em algumas circunstâncias, talvez. Ou, bem, talvez não seja verdade. Então a gente já está passando para a segunda pergunta. Isso é absolutamente verdade? Né? Isso é verdade em toda a sua vida? Aí a gente pode investigar isso, né? Se isso é absolutamente verdade, se isso é sempre verdade. A gente pode, de repente, ter uma fase em que nós falamos muito bem, de repente a gente teve uma situação um pouco traumática, ou então dias em que a gente estava mais inspirado do que outros. Então a gente vai reconhecer que também não é absolutamente verdade que eu falo mal em público ou que eu não sei falar em público, ok? O terceiro ponto é como eu me sinto pensando que eu não sei falar em público. Eu me sinto sem força, sem energia, me sinto desmotivado. Eu sinto que minha carreira, eu penso que minha carreira pode de repente não decolar. Como eu sou, quem eu sou, sem esse pensamento de que eu posso falar em público, né? Eu não posso falar em público, melhor dizendo. Sem esse pensamento de que eu falo mal em público, de que eu não posso falar, ou de que eu não sei falar, eu sou uma pessoa mais capaz. Eu me sinto uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais forte, uma pessoa... Posso me sentir até um grande orador, né? Eu posso sentir que eu sei falar. E essa necessidade que nós temos de autoexpressão é tão importante para o ser humano. Ela pode finalmente ser colocada para fora. Eu posso me expressar para muitas pessoas, isso pode ajudar muitas pessoas. Então eu me sinto super animado, né? Eu sou uma pessoa mais animada, então, se eu deixar esse pensamento de lado. Vamos para um último exemplo. Eu estou trazendo bastante exemplo hoje para ficar bem claro para vocês como que funciona a técnica. Imagina a situação, eu estou voltando para casa e descubro que tem um trânsito enorme nesse caminho para casa. Eu tive um dia muito cansativo, então estou me sentindo já estressado. Então eu tenho o pensamento, a minha vida é uma merda, a minha vida é uma droga, que droga de vida. Daí eu penso, isso é verdade? A minha vida é uma droga? Não, agora é uma droga. Esse trânsito, eu vou chegar muito tarde em casa, isso é horrível. Minha vida é realmente uma droga agora. Isso é absolutamente verdade que a minha vida é uma droga, que a minha vida é horrível, que a minha vida é terrível? Se eu parar pra pensar, não é verdade. Eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho que eu gosto, eu tenho as coisas que eu amo fazer, tenho saúde, então minha vida não é uma droga, né? Eu já sei absolutamente que isso não é uma verdade. Como que eu me sinto pensando que a minha vida é uma droga? Bem, se eu tava no trânsito ali, estressado pra caramba, já irritado, e eu tenho esse pensamento, eu me sinto ainda mais estressado, ainda mais irritado, com raiva, com vontade de sair correndo e de chutar o balde e ir pro meio do mato. Então eu me sinto super mal. Quem eu sou sem esse pensamento de que uma vida é uma droga? Bem, eu sou uma pessoa que está aqui no trânsito, uma pessoa que está, de repente, numa situação um pouco incômoda, mas eu sou uma pessoa que sou tolerante. Se eu não tiver esse pensamento, eu não vou ser exagerado, não vou estar exagerando um pequeno momento desagradável para toda a minha vida, eu não vou estar exagerando, então eu não vou ser uma pessoa exagerada, vou ser uma pessoa mais equilibrada, mais paciente e mais tolerante. Então, com esses exemplos, a gente pode ver que a gente pode pensar, refletir e fazer esse the work, né, com coisas cotidianas, né, como esse pensamento que surge às vezes no trânsito. Pode fazer com pensamentos sobre o outro me amou ou não me amou. Posso fazer com pensamentos sobre mim mesmo, se eu sou feio ou não, por exemplo. Isso tudo pode ser feito. A ideia é a gente encontrar um pensamento que está causando sofrimento. Se você quiser, você pode comprar um caderno para fazer esse trabalho, né? O livro da Kate chama The Work. Então é justamente isso, é um trabalho que tem que ser feito. Esses pensamentos às vezes somem de uma hora para outra. Às vezes você fazendo só essas 4 perguntas, talvez esse pensamento que te incomode tanto, que cause tanto sofrimento, pode sair e nunca mais voltar, porque você já trabalhou ele. Mas pode ser que ele volte semana que vem, pode ser que ele volte daqui a um mês. Então é importante você ter um registro, assim, se você puder fazer isso, é muito legal. Você pode fazer isso no celular, né? Pegar um aplicativo, eu gosto muito do Evernote,
Existem muitos outros, é um aplicativo de notas mesmo, e você vai fazendo esse trabalho lá. Mas, no seu cotidiano você também pode fazer isso, né? Eu trouxe esse exemplo do trânsito exatamente por isso. Às vezes uma circunstância cotidiana, que às vezes é repetitiva, a gente pode ter esses pensamentos e esses pensamentos podem nos tomar. A ideia, se a gente for tentar imaginar psicologicamente o funcionamento dessa técnica, por que ela funciona tanto? Por que a Kate ficou tão famosa e fez vários livros aí que são best-sellers, elas estão muito conhecidas nos Estados Unidos? Por quê? Porque a primeira pergunta, ela já desfaz a ideia de que aquilo é uma realidade. Quando a gente reconhece que um pensamento é um pensamento, a gente já está criando um certo distanciamento com ele. Isso é verdade? Esse pensamento é verdade? Quer dizer, isso é um pensamento. Não é necessariamente a verdade, não é necessariamente a realidade. Quando eu penso se é absolutamente verdade, é porque a gente tende a acreditar que certos pensamentos, por estarem passando pela nossa cabeça, eles são verdade. E aí a gente já cria uma história fixa naquilo de que aquilo é verdade. Só que esse pensamento que a gente está tendo ali, ele vai causar sentimentos. Normalmente os pensamentos trazem sentimentos para nós. E muitos pensamentos trazem sentimentos muito negativos, como a gente viu nesses 4 exemplos. Se a gente pensar que a gente pode simplesmente deixar esse pensamento de lado, a gente não precisa comprar esse pensamento, a gente pode deixar para trás, deixar de lado, esquecer. Como que a gente vai ser? Quem a gente vai ser sem esse tipo de pensamento que a gente está tendo? É a 4ª pergunta. Basicamente, o trabalho dela é um trabalho de difusão cognitiva, que a gente chama, né? De você separar do pensamento, questionar esse pensamento, a veracidade desse pensamento, uma coisa bem ligada à psicologia cognitiva aí, e depois simplesmente soltar, reconhecer que nós não somos aquele pensamento que nós estamos cultivando ali, e que nós podemos cultivar pensamentos melhores. Okay? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento, essa técnica que a gente utiliza muito em coaching, eu pelo menos utilizo, vocês podem escrever para mim aqui no YouTube mesmo, nos comentários. O meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com e o nosso site é psicologiamsn.com. Então, obrigado pela atenção, pessoal. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, mostrar o canal para os seus amigos, vai nos ajudar aqui. Muito obrigado e até logo mais, até o próximo vídeo.